Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Carla Natário dos Santos e mais uma vez eu venho aqui pedir a atenção de vocês para fazer uma breve leitura e trazer algumas reflexões em torno de uma passagem do livro Palavras da Vida Eterna, uma parceria entre o Chico e o Emmanuel. E mais uma vez, abrindo aleatoriamente o livro, a espiritualidade trouxe um tema que eu tenho refletido bastante durante esta semana, os últimos tempos, mas especialmente essa semana, do capítulo ou item 46, na tarefa da paz. A minha paz vos dou. João, disse Jesus, né? Do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de juntas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará, deste modo, no íntimo das nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação do âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarde da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, se a cooperação que resulta o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, se a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas do teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em torno do socorro ao próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa do nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo ao amparo vivo dos outros. Meus irmãos, assim, profundo, assim, eu acho a proposta de Cristo para a paz. Quando a gente vê nos nossos telejornais, né, facções de drogas, guerras pelo mundo afora, nas favelas, né, índice de criminalidade exacerbado, e a gente ouve uma proposta de paz interior, uma proposta de paz individual. A minha paz eu vos dou. E como que é essa paz em Cristo, ou com Cristo? Para isso, pessoal, eu quero trazer aqui mais um comentário em torno dessa questão de paz. Eu estou lendo pela terceira vez o livro Paulo Estevam, mas dessa vez eu estou fazendo uma leitura difusa. Tipo, eu estou indo em momentos, né, do Saulo ou de Paulo, que é onde eu estou refletindo na minha vida e trazendo essas reflexões para mim. E recentemente ainda, assim, no início dessa semana, eu lembrei da passagem de Saulo após ele ter ficado os 1000 dias no deserto, após o encontro com Jesus em Damasco, onde ele ficou mais de 1000 dias no deserto, refletindo, né, sobre a vida dele, sobre a mensagem do Cristo, conhecendo, né, a mensagem do Cristo, se aprofundando. Saulo sentiu saudades, né, do lar paterno, sentiu saudades dos amigos, né, Saulo quis conhecer assim mais, adentrar dentro da casa do caminho, conviver com os discípulos, e falou assim: eu vou embora, tá na hora, né, de eu trabalhar, tá na hora de eu fazer, de eu voltar à minha vida e me mostrar na sociedade, né. E ele foi ter com os discípulos e não foi muito bom, não. Como era de se esperar, né? Recebeu incompreensões, né? Olhares,
né, mas recebeu o acolhimento, né, fraterno e amoroso de Pedro. Foi até a sua casa paterna, na busca do acolhimento do pai, mas o pai, muito centrado nas questões religiosas da época e na cultura, e Saulo conhecia muito bem, não encontrou compreensão, encontrou acusações. O pai o renegou, o expulsou de casa, o deserdou completamente, só o deixou com um amontoado de moedas assim para ele poder sustentar, que Saulo quase recusou, dentro do teu orgulho. Mas ele ponderou e falou assim, não, vou ter que aceitar porque eu não tenho nada. E humildemente ele agradeceu o amparo do pai, que foi até generoso para que ele pudesse verificar como que ele se manteria, né, nessa nova jornada dele. E ele foi ao templo, onde muitas das vezes ele assinou as sentenças, reviu o local onde Estevão foi assassinado, reviu amigos e encontrou mais uma vez injúrias, injustiças, calúnias, e Saulo tinha o ímpeto de subir novamente no púlpito e defender aquele Cristo que agora ele amava muito, para mudar a opinião daquelas pessoas, porque ele tinha essa verbalização, né? Ele tinha essa capacidade de raciocínio, essa inteligência, essa argumentação, mas segundo Emmanuel, ele teve que ter uma postura heróica ali para se calar, para ele não poder fazer isso. E ele saiu do templo e voltou na presença de Pedro. E conversando com Pedro na sua prudência agora, Pedro, e de uma forma sábia, falou para ele assim, recordando até Judas, né, que Judas, ao engendrar a crucificação de Jesus, também utilizou-se, né, da profissão que Judas tinha, porque ele era comerciante. Judas achava que Jesus deveria ser aquele rei que converteria todos de uma só vez e rapidamente, né? E ele não percebeu que diante dessa postura do que ele achava que era o melhor, seria realmente o melhor. E aí Pedro fala para ele assim, olha, não seja como Judas, vamos nos transformar na postura do mestre. O discípulo não é maior do que o mestre. Se Jesus, com todo o seu poder, não transformou as pessoas, não converteu as pessoas, esperando que cada um se converta a seu tempo, por que nós, discípulos, vamos fazer isso com o outro? Isso tocou Saulo. E quem mais? Ele falou assim, mas quem mais te garante que você atrairia essas pessoas para o cristianismo, mas quem falou que você converteria essas pessoas? Existe uma diferença, atrair do que converter. Converter é se transformar. É vivenciar a passagem de Jesus. Converter é trazer essa paz do Cristo em nós. Nas minhas reflexões. E será que nós conseguimos fazer isso para o outro? Com a nossa verbalização? Por mais que a gente vê o outro se afundando nas drogas, que vê o outro indo pelo caminho do alcoolismo, vendo o outro ser agredio, ingrato, rude, sem educação, enfim, são tantas coisinhas, comezinhas, né? Pra você ver que o Emmanuel, ele não falou de grandes coisas, não falou de assassinato, ele não falou de guerras entre as nações, ele falou do lar, de nós mesmos, da nossa postura, que são coisas pequenininhas. Mas será que nós conseguimos transformar o outro? Ou cabe a nós transformarmos em nós pela postura de Jesus, trazendo em nós a paz? E que Jesus fez? Aí eu lembro mais uma vez, né, principalmente da crucificação. Jesus, ele tinha todas as argumentações ali, todas as possibilidades para ele se justificar, para ele explicar, e Jesus ficou calado. Ele falou, Pai, afasta-se de mim esse cálice, ou seja, ele não concordava com isso. Mas ele se submeteu a isso, porque ele sabia que não eram as palavras que transformavam as pessoas, e que as pessoas iriam, através do exemplo dele, da renunciação dele naquele momento, ver que ele era o caminho, a verdade e a vida. E aí, meus irmãos, para encerrar,
Saulo, após a conversa com Pedro, ficou ainda inquieto. Ele estava ainda remoendo muito, muito, muito. Ele não se perdoava pelo assassinato de Estevão, pelas todas aquelas sentenças que ele tinha colocado de perseguição aos cristãos e tantas outras, né, que ele deve ter feito. Deve ter sido bem custosinho naquela época. Mas ele percebeu uma coisa, que para ele começar a ser o novo homem, ele precisaria esquecer completamente o passado. Porque ele estava transferindo para o outro, através das argumentações, das incompreensões que ele queria que os outros aceitassem ele, o que ele não conseguia perdoar dentro de si mesmo. Então que naquele momento, para que ele fosse realmente um novo homem e caminhasse com Cristo, ele deveria o quê? Abandonar o passado. Completamente. Abandonar aquela imagem daquele homem que fez as sentenças, daquele homem que subia no púlpito para convencer as pessoas de que ele estava certo, aquele orgulho. E sim, que ele estava naquele momento, né, dele se transformar nas suas ações para acolher as pessoas. Foi até que no final da existência de Paulo, e aí já Paulo, ele falou: não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, meus irmãos, a mensagem da construção da paz: abandonarmos o passado. O passado, ele só nos traz lições de crescimento e de aprendizado. Abandonarmos a necessidade de converter o outro e nos direcionarmos para o exemplo e para a vivência do Cristo. O que Cristo fez naquele momento? O que Cristo faria neste exato momento? Como Cristo agiu na vida dele? É a forma que eu devo agir na minha. Só assim eu me transformarei. Só assim eu trarei a paz para dentro do meu coração. E é isso que o Cristo quer. Passado, fiquemos em paz com Ele, porque Ele não pode nos prejudicar. Ele só pode nos contribuir para que nós peguemos uma outra direção, um outro olhar. Meus irmãos, que a paz do Cristo esteja com todos nós.